Eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Por isso, eu não tenho nenhum problema em lavar os pés de vocês. Porque quem sabe de onde veio, quem é e para onde está indo, serve o menor sem nenhum complexo, sem nenhuma crise. Tem aqui uma questão que eu coloquei, que vocês tratam no livro. Eu acho isso aqui, eu venho falando bastante sobre isso nesses dias. Qual a relação da identidade da pessoa com o seu propósito de vida? Legal, muito importante também, porque a gente vive num momento de crise de identidade, né? As pessoas não sabem quem são. E eu gosto muito do exemplo da identidade, né? A formação da palavra idem é igual. Então, identidade é igual a quem você é, e não de fato quem você é. Então, quem nós somos? Nós somos igual ao Deus que nos formou, a sua imagem e semelhança. E nós temos que espelhar esse Deus aqui. E é tão interessante isso que, mesmo com 8 bilhões de pessoas na Terra, hoje nós não conseguimos expressar plenamente quem Deus é. Esse Deus tão maravilhoso que nos fez único, né, com uma impressão digital única, com uma íris única no olho, com um DNA único, nos faz a sua imagem e semelhança para expressar ele aqui na Terra. Como nós desenvolvemos a nossa identidade, pastor? A palavra de Deus vai dizer em Salmos que aqueles que adoram ídolos, que têm olhos e não veem, que têm boca e não falam, se tornam semelhante a ele, porque o que a gente contempla, a gente se assemelha, a gente se torna igual. É a mesma coisa, o inverso é verdadeiro. Contemplando a esse Deus maravilhoso, contemplando no seu devocional, fazendo a sua devoção diária a Deus, o seu sacerdócio diário a Deus, você vai ficando mais parecido com ele e vai desenvolvendo a sua identidade a partir da sua paternidade de Deus. E aí, conforme você se descobre Deus, você se descobre para poder viver aquilo que Deus sonhou para você. Então, você forma a sua identidade para poder viver o seu propósito. Eu tenho dito que quanto mais você sabe quem Deus é, mais você entende quem você é. Sim. O grande problema é a ignorância das pessoas em relação a Deus. Quando Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, isso tem implicação direta na sua identidade. Porque na medida que eu estudo a palavra e o Espírito Santo vai me ajudando a entender quem é Deus, eu vou entendendo quem eu sou. Eu estou fazendo 23 devocionais no YouTube só sobre o Salmo 23. Né? E uma das coisas que eu percebo é que Davi, você não encontra Davi com crise de identidade. Ele não escreveu, eu não me lembro, por exemplo, nenhum salmo, entendeu? Sobre a sua crise de identidade. Ele fala de muitas crises, de ansiedade, de depressão e tal, mas você não vê Davi com crise de identidade, pelo menos nos seus escritos. Pelo contrário, quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, eu sei quem eu sou. Eu sou uma ovelha do pastoreio deste que é o meu pastor. Então eu só sei quem eu sou quando eu sei quem Deus é. E esse é o grande problema. Então, na verdade, na raiz desta crise de identidade, é uma crise de conhecimento da identidade do próprio Deus. É interessante, pastor, você está falando aí, me veio à memória Mateus capítulo 16, né? O que acontece? Ali Jesus está no diálogo com os discípulos e pergunta, quem dizem que eu sou? Aí falam muitas coisas. E aí Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que Jesus fala para ele fecha esse pensamento que você está falando. Jesus fala para ele, disseste bem Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Aí ele fala aqui, tua identidade terrena é essa, filho de Jonas. Aí ele diz, sobre essa sua afirmação, eu vou edificar minha igreja, ou seja, ele mostra o propósito dele, Cristo. Aí ele diz agora, tu és Pedro. Ele fala, tu és pedra. Aí ele fala da identidade espiritual. E eu falo o quê? Eu te darei as chaves do reino, ou seja, propósito. Então ele fala da identidade terrena de Pedro, da identidade espiritual de Pedro. Ele fala do propósito dele na terra, essa afirmação, eu vou edificar minha igreja. E fala do propósito de vida de Pedro, eu vou te dar as chaves, ou seja, você vai abrir algo. Então, até ali, Pedro era um pescador, que Cristo falou, vou fazer de vocês pescadores de homens, filho de Jonas, ou seja, muito terreno. A partir desse momento que ele tem a revelação de quem é Cristo, Deus dá para ele, tu és Pedro, uma pedra firmada nisso, e eu vou te dar o teu propósito, que é abrir, te dar as chaves do reino, abrir
a igreja, né? Iniciar algo. Ele prega lá em Atos e ele abre a porta e 3 mil pessoas entram. Né? E é interessante que lá em Atos, a Bíblia fala que Pedro, quando vai se levantar, e os outros, os apóstolos, estavam com ele. Ou seja, de comum acordo, é como se tivesse respaldado. Vai lá que a gente te respalda. Ou seja, porque ele já tinha entendido que através do temperamento, dos sinais, de tudo de Pedro, ele iria cumprir o propósito que o próprio Cristo, o Messias, deu para ele. Então, identidade terrena, propósito terreno. Identidade celeste, propósito celeste. Através da revelação de Jesus Cristo, como o senhor falou aí. Você vê como que é interessante. E ele realmente entendeu quem Jesus era. Sim. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora, olha que interessante. Aqui, ó, João capítulo 13, tem algo aqui muito interessante, né? Verso de número 3. Jesus sabendo, ele sabia que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava. Aqui, para quem não sabe, é o texto que registra Jesus lavando os pés dos discípulos. E olha, eu aprendi isso aqui com o Bispo Júlio, ele que mostrou isso para mim outro dia. Falou, olha que coisa interessante. Jesus assume a posição do menor escravo da casa, do escravo mais barato da casa, que era o que lavava os pés das visitas. Ele assume essa posição, ele se despe da parte superior, coloca cinge a cintura com uma toalha, pega uma bacia e ele vai lavar, o que assustou, impressionou todos os discípulos. Mas antes ele diz, eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Por isso, eu não tenho nenhum problema em lavar os pés de vocês. Porque quem sabe de onde veio, quem é e para onde está indo, serve o menor sem nenhum complexo, sem nenhuma crise. Por isso que quando eu vejo um líder com dificuldade em fazer como que Jesus fez, é porque ele não entendeu ainda, nem de onde veio, nem quem ele é e nem para onde está indo. Interessante. Porque Jesus antes ele fala, olha, eu sei o que o Pai me entregou na minha mão, eu sei de onde vim, eu sei quem eu sou, certo? E sei para onde eu estou indo de volta. E por isso eu vou lavar os pés de vocês. E olha como é importante, então, você entender a sua identidade e também o seu propósito.